Olá, é uma alegria muito grande poder falar com você através do programa A Igreja em Sua Casa. É um projeto que Deus tem confiado às nossas mãos para que semanalmente possamos entregar a você uma porção da Palavra de Deus. A palavra revelada, a palavra que edifica, a palavra que consola, a palavra que traz direção, a palavra que nos instrui para a vida abundante em Cristo Jesus. Eu creio que muitas pessoas, até aquelas que moram fora do Brasil e talvez tenha chegado recentemente em alguma nação, alguma dificuldade ainda com a língua ou encontrar uma igreja, nós queremos estar à sua disposição. Se você tem uma necessidade, manda o seu e-mail, seu pedido de oração, seu motivo de oração, queremos orar juntamente com você, compartilhe o seu testemunho. Eu tenho certeza que você vai se sentir amparado, vai se sentir orientado, dirigido por Deus, até o momento em que Deus possa dirigir você a uma igreja local onde fisicamente você pode estar frequentando, participando, atuando. É uma alegria muito grande, como eu disse, poder ter esse tempo semanalmente com você. Hoje eu quero abordar um assunto muito importante, muito interessante. Na verdade, meu desejo é, nessa semana e na semana que vem, conversarmos sobre este mesmo tema. Quando nós falamos sobre a graça divina, a graça de Deus, Pedro, ele escreve na sua carta dizendo que muitas pessoas pegam as escrituras de Paulo e torcem ou distorcem para a sua própria condenação. Às vezes nós podemos pegar uma doutrina bíblica e fazermos dessa doutrina uma ideia, um conceito, um pensamento que nos afaste de Deus, que nos afasta ainda mais do querer da vontade de Deus, porque nós vamos dar a nossa interpretação. Então, nós vamos usar nossa maneira de ver o texto. Isso não é assim. As doutrinas da palavra de Deus, elas são reveladas, elas são interpretadas na própria palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, e obediência e caminhada. Do que eu estou falando? Eu estou falando sobre o tema graça. Muitas e muitas pessoas amam a graça, têm descoberto o que é viver a vida na graça de Deus. E lembrando que graça é uma pessoa, a graça é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque está escrito em João, capítulo 1, versículo 17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então Cristo é a graça, Ele revela a graça, Ele revela as boas novas. No próprio Evangelho de João, no capítulo 3, diz que Jesus não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Salvar quem? Aquele que estava perdido, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, ou seja, eu e você, nós, a humanidade. Então ele veio com essa graça maravilhosa, essa graça que não nos deu o que merecíamos, mas deu aquilo que nós não merecíamos, ou seja, a salvação, a vida eterna, a paz e a alegria. Na graça, nós encontramos o perdão, porque Jesus ele veio salvar a humanidade. Agora, quando o apóstolo Paulo escreve sobre isso ao seu discípulo, ao seu amigo Tito, ele coloca no capítulo 2, no versículo 11, ele coloca assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ponto. Olha que tremendo, olha que maravilhoso isso. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Ou seja, a graça ela não faz acepção. Ah, essa pessoa é de uma cultura diferente, essa pessoa vem de uma nação idólatra, cultuando os ídolos, servindo as trevas. Não, não. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós somos salvos pela graça, conforme Paulo escreve a sua carta aos Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva, é uma graça, é um dom, é um presente. Presente você dá não é porque a pessoa merece. Quando alguém dá um presente a alguém, não é porque aquela pessoa é boa, aquela pessoa que está recebendo, mas quem está dando, por amor. Foi isso que Deus fez. Nos deu a salvação, a vida eterna a todos os homens. Nem todos ainda estão desfrutando dessa salvação, dessa vida abençoada, dessa vida plena. Por quê? Porque não conhece, desconhece. Então, por isso que nós pregamos, por isso que nós levamos a mensagem, por isso que você precisa falar para o seu colega aí no colégio, no trabalho, na faculdade, onde você está no seu ambiente.
Então você precisa aí falar da salvação que já foi dada, foi entregue por Cristo Jesus, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Agora o texto diz assim: esta graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade, ao comportamento ímpio e também às paixões mundanas. Algumas pessoas dizem assim: não, sabe, eu tenho aprendido que eu estou na graça e eu sei, eu tenho um caso fora do casamento, e esse caso fora do casamento não tem problema, porque eu estou na graça. Aí um jovem ouve, a mensagem sobre a graça de Deus, esse amor, esse cuidado, esse carinho, a graça de Deus se manifestou salvadora, perdoadora sobre a sua vida, diz: não, mas eu posso viver em fornicação, não tem problema, porque eu estou debaixo da graça. Outros dizem: não, eu sei que eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda isso, aquilo, eu ainda minto, eu ainda como demais, eu ainda faço muita fofoca, mas eu estou debaixo da graça. Mas, queridos, a graça, ela se manifestou para nos salvar, salvadora, e também para nos ensinar, para nos educar a renunciar, deixar o quê? A impiedade e as paixões mundanas. Como é que eu posso dizer, eu estou na graça e vivendo na prática do pecado? E escolher e decidir viver a mesma vida que eu tinha antes que a graça me salvasse. Não faz sentido, eu não posso servir a dois senhores. Ultimamente eu usei em algumas mensagens aqui na nossa igreja, no nosso ministério, um pequeno exemplo. Imagina uma jaula. Essa jaula, você está ali dentro. Alguém vem e abre a porta da jaula e entra dentro da jaula e tira você. Então essa pessoa veio e ela te resgatou. Ela te livrou dessa jaula, ok? Ela foi lá e tirou você para fora. Só que não foi isso que Jesus fez conosco. Imagina você dentro da jaula, aí veio Cristo Jesus e abriu a porta da jaula. Ou seja, Ele te fez livre. Ele te fez livre. Sair da jaula ou permanecer lá é uma decisão minha, sua, nossa. Usamos o nosso livre-arbítrio para desfrutarmos da salvação. Às vezes algumas pessoas dizem: não, agora eu estou salvo, então eu posso viver a vida no pecado. Isso significa que a jaula está aberta, ou seja, Ele te salvou, mas você ainda não saiu da jaula. Você continua prisioneiro do pecado, da iniquidade, da transgressão, da miséria, das trevas. Você ainda está debaixo do domínio do pecado. O pecado ainda te domina, você serve ao pecado. O seu desejo de pecar, ok? Te cativa, te escraviza e você não obedece, não segue a vontade de Deus em Cristo Jesus. Qual vontade? De viver de maneira sensata, justa e piedosa e com devoção nesta era presente, nesses dias presentes. Percebe? Então, o que é a graça salvadora? A porta da prisão, a porta da jaula foi aberta. Agora eu e você precisamos sair dali, porque aquela prisão é o pecado, é a transgressão, é a miséria, é a morte, o domínio das trevas sobre as nossas vidas. E agora nós decidimos sair, usamos o nosso livre-arbítrio. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se alguém quiser, é a nossa decisão, é a nossa vontade. E quando nós fazemos isso, então nós saímos dessa jaula. E aí nós renunciamos então às paixões mundanas. Ok? E agora vamos viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente data, neste presente tempo, nesse tempo presente. Enquanto, o texto diz no versículo 13, aguardamos a bendita esperança, ou seja, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, enquanto estamos aguardando a segunda vinda de Cristo Jesus. E você vai aguardar dentro da jaula? Ou você vai guardar fora da jaula, vivendo essa vida piedosa, santa e digna daquilo que Ele fez por mim e por você. Algumas pessoas dizem: não, mas eu estou dentro da jaula, mas eu sei que a hora que eu quiser eu saio. Imagina que Jesus volta, e aí Ele vai pegar essa jaula e o que está ali dentro e jogar no lago de fogo e enxofre. E você está dentro da jaula, mesmo tendo a porta aberta, e você escolheu não sair da jaula. Precisamos entender a graça sim. A graça não é para eu brincar com o pecado. A graça é para eu viver a santidade. A lei, ela diz: não peque, mas ela não me ajuda a pecar. A graça, ela diz: eu te livro do pecar. Eu levo você para uma vida abundante, para uma vida de paz, para uma vida gloriosa.
Amém? Se Deus permitir, na próxima semana eu quero continuar um pouquinho conversando sobre esse assunto. Eu quero encorajar você então a mandar o seu e-mail, como eu disse no início, o seu motivo de oração para abatv@aba.org.br. Você pode acessar e compartilhar facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto, ok? E você pode entrar também no nosso site www.aba.org.br. Eu quero agradecer aqui o e-mail de uma irmã, Graziele. Ela dizendo assim, muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado pelas revelações, é um tempo edificante, um tempo maravilhoso. Graziele, muito obrigado pelo seu e-mail, nós louvamos a Deus pela sua vida e pela sua expressão de gratidão por esse trabalho que nós levamos até você e servimos você. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado. Obrigado pela graça que temos em Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Jesus como dádiva, como presente, como dom, como graça. E nele nós temos a vida eterna. Pai, e o Teu Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade, que nos leva a abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a viver essa vida justa, santa e reta. Pai, que os nossos amigos, nossos irmãos possam entender essa mensagem, que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida abundante. Vida abundante é fora da escravidão do pecado. Pai, com gratidão nós oramos a Ti. Amém. É uma alegria então estar aqui com você. Se Deus permitir, nós voltaremos na próxima semana. O nosso desejo é que você permaneça na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.